Biografia de Adoniran Judson, capítulo 6. Corsários. Adoniran mal podia esperar para voltar a Bradford. Ele usava toda a desculpa que pudesse imaginar para visitar a casa da família Heseltine, e depois de cada visita ficava mais convencido de já ter encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida. Após um mês de visitas, sabia ser a hora de escrever uma carta formal para Anne, que também era chamada de Nancy por outros amigos, dizendo de suas sérias intenções em relação a ela. Ele escreveu perguntando se ela estaria disposta a iniciar formalmente uma convivência, a maneira correta de pedir a uma jovem que pensasse em casamento. Também era apropriado que a jovem não respondesse à carta muito depressa, porque fazê-lo parecia excessivamente ansioso de sua parte. Então Anne fez Adoniran esperar uma semana agonizante antes de responder, e na carta ela não deu resposta ao pedido, apenas disse que seus pais deveriam consentir com o relacionamento antes mesmo de ela considerar a ideia. Adoniran sabia que tinha outra carta para escrever, e seria a carta mais difícil que ele já havia tentado escrever na vida. Ficou imaginando como diria aos pais de Anne que gostaria de casar com sua linda e talentosa filha e arrastá-la para o Extremo Oriente, onde provavelmente ambos morreriam. Ele tentou redigir a carta de um jeito e depois de outro. A vela já havia derretido quase que totalmente e seus olhos doíam com tensão antes de finalmente se decidir pelo texto de uma carta tão importante. Ela dizia assim: "Agora tenho que perguntar se o Senhor consentiria em se separar de sua filha no começo da próxima primavera, para não vê-la mais neste mundo. Se o Senhor puder consentir com a partida dela e sua sujeição às dificuldades e sofrimentos da vida missionária, se o Senhor puder consentir em sua exposição aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Birmânia, a todo tipo de carência e angústia, à degradação, ao insulto, à perseguição e talvez à morte violenta, o Senhor poderia consentir com tudo isso por causa daquele que deixou o lar celestial e morreu por ela e pelo Senhor, pelo bem das almas imortais que perecem por causa de Sião e da glória de Deus?" Ao selar a carta, Adoniran sabia que escrevera uma carta sombria. Ele pensou nos próprios pais. Como eles reagiriam se alguém lhes escrevesse pedindo a mão de Abigail em casamento e incluíssem na carta uma lista de dificuldades que ela poderia esperar suportar? Ainda assim, tão dura como a carta havia sido, ele sabia da necessidade de ser assim. Se Anne se tornasse sua esposa, ela enfrentaria muitas dificuldades e ele não queria que sua família a deixasse ir de má vontade ou sem pensar no custo que haveria para eles mesmos. Uma semana depois, Adoniran recebeu uma resposta. O diácono, pai de Anne, escrevera para lhe dizer que, embora ele e sua esposa não fossem a favor de sua filha mais nova ir em uma jornada tão perigosa, em especial porque poderiam nunca mais vê-la de novo, nenhum deles proibiria sua ida. A decisão sobre ela se tornar a senhora Judson competia apenas a ela. Os pais lhe apoiariam na decisão. Adoniran continuou a fazer visitas à casa da família de Anne. Quanto mais descobria sobre Anne, menos provável achava que ela desistisse de tudo por ele. A casa da família era o centro da atividade social por quilômetros, tanto que o diácono havia construído uma ala inteira para ser usada como salão de dança pelos jovens do distrito. Anne fora a primeira pessoa da família a se tornar cristã. Ela contava 15 anos na época, e seus pais, irmão e irmãs rapidamente seguiram seu exemplo. Apesar da conversão da família, os eventos sociais animados continuaram em sua casa, com Anne no centro de todos eles. Adoniran gemeu quando descobriu quantos jovens do distrito estavam de olho em Anne. Muitos deles vinham de lares ricos e podiam lhe dar o tipo de vida com a qual ela crescera. O que era uma perigosa viagem marítima e dificuldades desconhecidas na Birmânia comparadas com tudo aquilo? Em 24 de setembro de 1810, Adoniran Judson se formou no Seminário Teológico de Andover, embora continuasse a morar no dormitório após a formatura. A maioria dos outros alunos estavam prontos para ser um pastor assistente em igrejas ao redor da Nova Inglaterra. Contudo, Adoniran não tinha onde ir. Ele esperava pelo conselho americano lhe dizer o que fazer em seguida. Ele poderia ter esperado em casa em Plymouth, mas havia a questão de Anne. Nas semanas seguintes, os dois cavalgaram juntos por toda a região rural da Nova Inglaterra.
absorvendo toda a beleza do início do outono, quando as folhas começam a mudar de cor. Enquanto cavalgavam, discutiam suas opiniões sobre a Bíblia, sobre famílias e sobre missões. Por fim, em meados de outubro, Em anunciou que se decidira. Ela se casaria com Adoniram e iria aonde Deus os levasse. Adoniram mal conseguia conter a felicidade. Os jovens decidiram se casar pouco antes de sair dos Estados Unidos, mas ninguém poderia dizer com certeza quando isso seria. O Conselho Americano havia formado um subcomitê chamado Comitê da Prudência, cujo trabalho era descobrir como sustentar financeiramente os missionários enviados. Essa se mostrou uma tarefa difícil, e no final ficou decidido que o Conselho Americano teria de se humilhar perante a Sociedade Missionária de Londres e perguntar se ela forneceria o dinheiro necessário para ajudar a enviar e sustentar os missionários. É claro que isso foi um golpe para quase todos os envolvidos. As lembranças da Guerra da Independência ainda estavam frescas na memória da maioria das pessoas. A última coisa que qualquer americano desejaria fazer era pedir ajuda aos britânicos. Ainda assim, eles não viam nenhuma maneira de contornar a situação. No dia de Natal de 1810, os futuros missionários Samuel Newell, Samuel Nurt, Gordon Hall e Adoniram Judson se reuniram com o Conselho Americano. Os 4 jovens foram formalmente aceitos como missionários e Adoniram foi escolhido para ir a Londres e apresentar o pedido à Sociedade Missionária de Londres. A passagem para Londres foi reservada para ele ir a bordo do Picket, uma escuna de 3 mastros marcada para partir de Boston no dia de Ano Novo de 1811. O mau tempo atrasou a partida, e o navio partiu do porto de Boston no dia 11 de janeiro. Assim que ele não pôde mais avistar a terra, Adoniram começou a ler, e ele leu a maior parte do tempo. Havia pouco a ser feito no pequeno navio, e havia apenas 2 outros passageiros que falavam apenas espanhol. Geralmente, o navio levava cerca de 20 passageiros. No entanto, a guerra agraçava entre a Inglaterra e a França, e havia rumores de que os Estados Unidos poderiam em breve entrar em guerra contra os 2 países. Apenas passageiros desesperados ou suficientemente determinados corriam o risco de cruzar o Oceano Atlântico naquele momento, e Adoniram logo descobrira o quão arriscado realmente era. Na 15ª manhã da viagem, Adoniram acordou e encontrou a tripulação do navio em pânico. Enquanto subia as escadas até a proa, ele viu qual era o problema. O navio francês estava deslizando pela água em direção a eles, suas velas brancas ondulando na brisa. Um corsário, gritou o capitão enquanto olhava através de seu telescópio. Eles estão armados com artilharia, vamos tentar fugir deles. Imediatamente o convés transformou-se em um frenesi de atividade, enquanto os marinheiros içavam as velas e apertavam a adriça, e o capitão tentava manobrar o navio para aproveitar ao máximo o vento. Apesar dos melhores esforços da tripulação, o navio francês continuou a ganhar deles. Eles logo seriam invadidos. Adoniram lera sobre os corsários franceses em Boston. Eram navios franceses cuja tripulação recebera licença do governo francês para saquear qualquer navio inimigo. Em troca da licença, os corsários entregavam metade do saque roubado para a França. A prática dos corsários significava que navios particulares poderiam agir como uma marinha do país, destruindo e pilhando navios estrangeiros à vontade. Adoniram não fazia ideia do que os corsários fariam com eles depois da invasão, mas sabia que essa seria sua última chance de pegar qualquer coisa na cabine. Ele correu pelo convés e desceu os degraus de 2 em 2. Ao se aproximar da cabine, abriu a porta e ficou por um momento olhando em volta. O que ele deveria levar consigo? Seus olhos recaíram sobre sua mesa. Ele pensou que deveria pegar suas Bíblias, todas as 3. Uma em inglês, a outra em hebraico e a última em latim. Ele rapidamente as pegou e colocou em um saco de pano. Foi quando ele se lembrou da carta que Ian havia lhe escrito antes de sair de Boston. Ele revirou seu baú até encontrá-la. De repente, alguém estava batendo em sua porta. Adoniram virou-se a tempo de ver 2 marinheiros franceses olhando para ele com raiva. Ele podia sentir o cheiro de álcool em sua respiração enquanto caminhavam em sua direção. Adoniram ficou surpreso com a rapidez com que os corsários franceses invadiram o navio. Ele estivera no convés de baixo por apenas 3 minutos, e nesse período eles haviam assumido o controle total de tudo. Tão logo controlaram o navio, era inútil resistir.
Então Adoniran permitiu que os corsários o empurrassem porta fora e subissem as escadas com ele para o convés. Por ali, seus cães ingleses! Gritou um dos corsários em inglês com um sotaque forte. Adoniran foi conduzido com o resto da tripulação para o estribordo do navio, onde foram contados em grupos de 10. Os homens foram então forçados a descer uma corda na lateral do navio e a esperar os botes salva-vidas que os levaram para o navio do corsário francês. Enquanto Adoniran era jogado para o lado pelo movimento do barco, ele se perguntava o que aconteceria a seguir. Ele chegaria a Londres ou seria mandado de volta a Boston? Ou pior, seria jogado ao mar e deixado lá para se afogar? Tocou a carta de Anne dentro do bolso da jaqueta. Com a mão na carta, ele se consolou com o pensamento de que, pelo menos se fosse morto, morreria tentando se tornar missionário. O corsário não tinha planos de matar Adoniran ou a tripulação do navio. Em vez disso, os homens foram jogados no porão superlotado, escuro e úmido do navio francês. Eles não tinham comida, água nem pinico. Um feixe de luz solar que passava pelo ar empoeirado do porão era a única luz que os homens tinham. Cerca de 3 horas depois de os homens terem sido trazidos a bordo, Adoniran sentiu o navio francês começar a se mover para a frente. Eles estavam navegando de novo. Adoniran se perguntou aonde iriam. Ao mesmo tempo, o capitão do Piquet fez a contagem do pessoal. Todos foram contabilizados, exceto os 2 passageiros espanhóis, disse um membro da tripulação. Eu os vi sendo levados para uma cabine. Faz sentido, grunhiu o capitão. Os franceses não estão em guerra com os espanhóis. Eles provavelmente serão tratados como a realeza, ou pelo menos muito melhor que nós. Não demorou muito para que Adoniran soubesse exatamente o que o capitão queria dizer. O resto do dia foi uma espécie de inferno na terra para eles. Uma tempestade começou e ficou abaixo do nível do mar, sem ar fresco. Muitos dos marinheiros ficaram doentes. Adoniran também ficou doente. Logo o porão se encheu com o fedor de vômito. Adoniran vivera uma vida escassa em Andover, mas sempre havia muita água fresca para se lavar, e ele se esforçava muito para manter a si mesmo e suas roupas arrumadas e limpas. Agora mal conseguia suportar o cheiro, e sem nenhum lugar para os marinheiros se aliviarem, ele se preparou para que as coisas ficassem muito piores. Os dias passavam devagar no porão. O único ponto alto foi a visita de um médico francês que segurava um lenço perfumado sobre o nariz e a boca durante a visita. Adoniran queria desesperadamente dizer ao médico que ele não era parte da tripulação, que ele estava a caminho de ser missionário, mas não tinha como chegar até ele. Adoniran não falava francês e o médico não falava inglês. A princípio, Adoniran não conseguia acreditar no que estava lhe acontecendo. Ele perguntava a Deus o motivo de ter deixado isto lhe acontecer. Afinal, não era importante que Adoniran falasse com a Sociedade Missionária de Londres o mais rápido possível? No entanto, com o passar do tempo, Adoniran começou a aceitar a situação em que se encontrava. Decidiu que provavelmente essa seria uma boa preparação para a vida missionária e orou pedindo graça para ignorar o fedor à sua volta. Logo sentiu o retorno do antigo otimismo e decidiu aproveitar bem o tempo livre. Ele encontrou um local à direita de algumas caixas onde mal havia luz do sol para ler e começou a ler suas 3 Bíblias. Para manter a mente afiada, ele lia um capítulo em latim e depois traduzia para o hebraico. Então ele lia o próximo capítulo em hebraico e o traduzia para o latim. Adoniran estava ocupado fazendo isso uma manhã, quando o médico desceu a escada do porão. Ele viu quando os olhos do médico se estreitaram para tentar ler o que ele estava lendo. O médico pegou as 2 Bíblias e colocou-as debaixo do braço. Adoniran queria protestar, mas sabia que era inútil. Qualquer queixa era recebida com uma pancada do cabo de um mosquete. Em vez disso, Adoniran se sentou e orou para que o médico devolvesse suas preciosas Bíblias. Alguns minutos depois, ele o fez. Então você fala latim, meu amigo? O médico perguntou a Adoniran em latim perfeito. A boca de Adoniran se abriu em incredulidade. Em todas as suas tentativas de se comunicar com o médico, ele não pensara em falar latim. Os 2 homens tiveram uma longa conversa e Adoniran conseguiu explicar que ele era um pastor a caminho de garantir fundos para se tornar um missionário. Eu gostaria de ter sabido antes, exclamou o médico quando Adoniran terminou. Vou fazer arranjos para você ter sua própria cabine imediatamente.
Em 1 hora, Adoniran foi retirado do porão e recebeu água para um banho em sua própria cabine a bordo do navio francês. Ele jantou naquela noite com o capitão e os 2 passageiros espanhóis, e embora não conseguisse entender o que estavam dizendo, apreciou a boa comida e a bebida. A partir de então, ele passou tanto tempo no convés quanto possível, aproveitando o ar fresco e o sol nas costas. Ele entendeu de um tripulante que falava um pouco de inglês que eles tinham como destino a cidade de Bayonne, na costa sudoeste da França. Um dia, enquanto examinava o horizonte, o coração de Adoniran bateu de forma violenta no peito. Talvez seu destino não fosse a França, afinal. Ele avistou um grande e bem armado brig navegando com a bandeira da União. O brig avistou o navio francês e começou uma perseguição. Adoniran assistia enquanto os marinheiros franceses se esforçavam para colocar o navio sob mais vela. O navio francês era um navio menor, mais ágil, que lidava bem com a água. E em 1 hora o navio de guerra britânico sumira de vista. As esperanças de resgate de Adoniran sumiram com ele. Adoniran não viu mais nenhum navio britânico durante a viagem, e por fim o navio francês ancorou em Passagem, na Espanha, onde os 2 passageiros espanhóis foram desembarcados. Adoniran, no entanto, ficou a bordo. Quando o navio partiu para Bayonne, ele se maravilhou com a visão dos Pirineus que se erguiam majestosamente acima do horizonte a leste. Logo o navio francês estava manobrando para o porto de Bayonne. Uma vez que o navio foi atracado, a tripulação do Piquet foi levada para fora do porão. A essa altura estavam imundos, e seus olhos se contraíam com a luz do sol. Adoniran se perguntou o que aconteceria com ele, já que ele não era membro da tripulação. Um golpe gentil nas costas com uma baioneta lhe forneceu a resposta. Lá com os outros, rosnou um marinheiro em francês. Adoniran já havia aprendido algumas palavras do idioma e sabia exatamente o que se esperava dele. Ele se juntou à tripulação do Piquet, enquanto esta era amarrada com longas cordas e marchava pela prancha em direção à rua. Ele fez uma careta quando ficou entre o cozinheiro e um timoneiro do Piquet. O odor rançoso dos corpos não lavados dos homens o fez ter ânsia de vômito. Mais rápido, gritou o marinheiro com a baioneta. Adoniran sentiu o puxão da corda à sua frente e caminhou adiante em direção à multidão que se afastava deles. As pessoas zombavam e cuspiam nos prisioneiros ingleses. Adoniran sabia que deveria fazer alguma coisa, mas o quê? Ele estava em um país estranho, amarrado a 2 outros homens e sendo levado para a prisão. Relembrando cada pedacinho de francês que aprendera a bordo do navio, ele começou a gritar para os transeuntes, contando-lhes, ou assim pensava fazer, que era um cidadão americano e que deveria ser libertado de imediato. As palavras de Adoniran surtiram um efeito incomum na multidão, que enlouqueceu quando as ouviram. Os franceses batiam as mãos nas laterais do corpo e riam, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de vários minutos disso, Adoniran começou a pensar que estava usando as palavras erradas e que estavam fazendo mais mal do que bem. Então ele decidiu mudar para o inglês. "Isso é um ultraje", gritou em sua voz estrondosa. "Sou cidadão de um país que não está em guerra com vocês. Como ousam me capturar em alto mar e me trazer até aqui contra minha vontade? Eu exijo ver um juiz imediatamente." Um dos guardas que liderava os prisioneiros levantou a pistola e ameaçou bater em Adoniran com ela. Mas Adoniran continuou gritando. Mais do que tudo, Adoniran sabia que se ele acabasse na prisão com os marinheiros britânicos, poderia levar anos até ver a luz do sol e a liberdade de novo. Ian estava esperando para se casar com ele quando ele voltasse para Boston. E o Conselho Americano contava com ele para garantir o dinheiro necessário para que os primeiros missionários americanos pudessem ser enviados. Mas acima de tudo, o povo da Birmânia precisava ouvir o Evangelho. Adoniran não podia se permitir ir para a prisão. Ele levantou a voz e gritou um pouco mais.